Ô, Bosco, agora sim a gente vai começar a ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele afirmou que o judiciário precisa de maior representatividade de mulheres, mais diversidade racial. Defendeu que o Supremo haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e também com a sociedade. Vamos ouvir a primeira fala do ministro que a gente separou. Contrariar interesses e visões de mundo é parte inerente ao nosso papel. Nós sempre estaremos expostos à crítica e à insatisfação, e isso faz parte da vida democrática. Por isso mesmo, a virtude de um tribunal jamais poderá ser medida em pesquisa de opinião. Nada obstante, é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos, garantindo a independência de cada um, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil. Pois é. O ministro Luiz Roberto Barroso também disse que na hora decisiva as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Vamos ver. Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Costumamos identificar os culpados de sempre: extremismo, populismo, autoritarismo, e, de fato, eles estão lá. Mas a recessão democrática fluiu também pelos desvãos da democracia, as promessas não cumpridas de oportunidade, prosperidade e segurança para todos. As democracias contemporâneas precisam equacionar e vencer os desafios da inclusão social, da luta contra as desigualdades injustas e do aprimoramento da representação política. Ô, Bosco, e essas falas do ministro, como é que você interpreta? Ele dá os recados ao Congresso Nacional, da questão da parceria institucional, e faz um registro importante de que realmente tinham muitas pessoas golpistas dentro das Forças Armadas, e isso já não há mais dúvida. Mas as Forças Armadas, de fato, e ele faz o registro, não sucumbiram ao golpismo na hora decisiva, né? Pois é, essa fala dele é clara, tem o claro sentido de reforçar aquela linha que as Forças Armadas vêm defendendo, e que eu espero que continue, de individualizar as responsabilidades, punir, separando o joio do trigo, de forma a preservar as instituições, porque, afinal, como instituição, as Forças Armadas não entraram no golpe. Agora, alguns comandos, algumas pessoas, algumas altas patentes, sim. E, Afonso, aproveitando que nós estamos falando de judiciário, né, é importante, nesse contexto do golpe, a gente fazer uma certa analogia, né? Porque a gente sabe assim, pode existir, Afonso, um crime sem corpo, né? Um homicídio sem corpo. Mas não pode haver um crime sem autor. Alguém fez aquilo, né? E por enquanto, Afonso, do ponto de vista não só do financiamento, mas como da autoria intelectual disso, da articulação disso, os comandantes desse processo, né, precisam, ainda não tem rosto do ponto de vista da acusação formal, do indiciamento, da digital exposta para as pessoas, para a sociedade ver, né? Eu estou repetindo isso aqui todo dia porque nós estamos esperando isso. O país está esperando isso. E como todo dia tem, aí sim, um blá 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 sobre isso, o tempo vai passando, né, Afonso? Então é bom a gente sempre lembrar.
Não tem crime, pode ter crime sem corpo, mas não tem crime sem autor. Né? Então, os autores precisam aparecer. Né? Para a grande maioria da população, já está muito visível, já estão visíveis alguns. Mas mesmo esses que estão visíveis, a gente percebe um trabalho para preservá-los de uma exposição mais negativa. Né? A CPMI aí do golpe já está com dificuldade de chamar certos generais. Vida que segue, como diz o coach, Afonso. O Bosco, vários comentários aqui. A Nádia Sanches. O Bruno Dantas é cotado para o STF? Sim, ele é um dos nomes que estão aí cotados para o Supremo. Embora tem muitas pessoas que se cotam para o Supremo, né, Bosco? O Bruno Dantas, ele não é o nome mais forte para esse caso, pelo que se diz ao ministro Flávio Dino, né? Isso tudo a gente vai saber quando realmente a indicação vier, que será depois da cirurgia do presidente. O André T.A. fala que a voz do Gilmar chega a dar um sono. O José Ricardo, bom dia, bom trabalho para todos vocês, muito obrigado, viu, José Ricardo? Temos aqui também, Bosco, a Bruna Liz dizendo: o áudio está ótimo, Afonso. Muito bom, Bruna. Essa foi a intenção dessa troca de equipamento que a gente fez e a gente vai regulando o áudio e a imagem, tá? Temos a Bruna também, olha, agora voltando ao assunto do vídeo. Foram discursos importantes, fortes e inteligentes. Ainda bem que não temos a CPMI hoje, porque o abismo é gigantesco. E temos a Nádia Sanches Bosco, porque acha que o Rodrigo Pacheco entrou nessa chincana que o Senado está fazendo com a história do marco temporal? Pois é, pressão, em primeiro lugar, pressão, né? Muita pressão. A soma ali da bancada ruralista, que a bancada ruralista hoje, quer dizer, não é nem conveniente chamar de ruralista. A bancada do agronegócio hoje, no Congresso, ela é o maior partido político que existe. Ela tem número, inclusive, suficiente para aprovar uma emenda constitucional. É uma bancada fortíssima. Está exercendo muita pressão na Câmara e no Senado com relação a essa questão do marco temporal. Agora, quando se junta com os bolsonaristas, faz um barulho maior. E o Pacheco, na minha avaliação, ele foi pouco político, ele ficou devendo politicamente, porque na decisão do STF, na questão das terras, nessa discussão do marco temporal, está colocado claramente pelo STF uma medida, uma providência que atende plenamente a bancada do agronegócio. Pelo menos o presidente da FPA, o Pedro Lupion, numa manifestação que fez de produção própria, botou nas suas redes, ele clama por isso, que é a indenização daqueles que, de boa fé, adquiriram terras que agora vêm definitivamente serem consolidadas como áreas indígenas. Então, esses terão indenização do Estado. Não perdeu nem o patrimônio, nem o investimento feito ali. Isso está garantido, e isso tem um condão de amainar muito essa reação da turma do agronegócio. Então, o Pacheco parece... Oi? Não, pode continuar. O Pacheco parece ter desconsiderado isso, né? Porque não precisava ele ter feito aquele discurso, porque não tem sentido. O STF está mexendo com esse assunto desde a demarcação da reserva da Raposa Serra do Sol. E outra coisa que não faz sentido, o Congresso sempre se omitiu desse assunto. Aí quando o STF decide, aí passa a reclamar. É o mesmo caso do aborto. Sempre se omitiu, porque é um assunto incômodo. Assim como sempre se omitiu da questão militar. Né? Mas quando o STF, provocado por esse vácuo de decisão, decide, então o Senado acha que vai acusar ele de ativismo judicial. Tenha paciência. É muito lamentável que o Pacheco tenha entrado nessa. Para a gente fechar a fala do ministro Barroso,
Ele dedicou parte da fala dele para defender as minorias e ações afirmativas. Vamos ver esse trecho. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas. Há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros. Há quem pense. Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso também defendeu a necessidade de uma maior interlocução da Corte com a sociedade, com o uso de linguagem mais simples. O segundo eixo será o da comunicação, melhorando a interlocução com a sociedade, expondo em linguagem simples o nosso papel, explicando didaticamente as decisões e desfazendo incompreensões e mal-entendidos. Nós somos o único tipo de gente que diz coisas do tipo: no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. A vida fica muito difícil. Será que a gente vai ter sessões do Supremo mais palatáveis para o grande público, Bosco? Decisões mais fáceis de ser compreendidas? Isso viria, com certeza, em um bom momento, né? Sem dúvida, né? Seria muito bom que a linguagem jurídica, sempre que possível, porque há muito tecnicismo ali, Afonso, pudesse ser mais simplificada para a população, né? E eu me incluo, nós todos jornalistas também, que estamos acostumados a esse métier, mas muitas vezes também temos que lidar com essa dificuldade de interpretar de forma rápida alguma decisão que vem do judiciário, porque às vezes ela vem carregada de uma erudição e um tecnicismo que impõe que você demore ali para poder chegar a uma conclusão sem risco de estar errando, né? E de transmitir algo errado. Então, vale muito essa dica, esse toque do Barroso, embora eu acho muito difícil. Isso é igual letra de médico, sabe? A gente passa a vida inteira achando que um dia vai melhorar. Melhora não, Afonso. É aquilo ali mesmo. Então, mas o importante mesmo essa colocação que o Barroso fez sobre esses temas, dissociando esses temas dessa disputa ideológica, para mostrar que eles são temas, acima de tudo, humanistas e humanitários, muito acima de qualquer discussão de esquerda, direita, progressista, conservador, né? Trata-se de temas que se relacionam com a vida, né? Não dá para aprisioná-los, né? Nesse cárcere ideológico que nós estamos vivendo há tanto tempo. Então, esse é um ponto importante do discurso dele, né? Inclusive porque ele termina até com uma frase bonita, né? Quer dizer, a verdadeira derrota do espírito é quando aqueles prevalecem uns se achando melhores, maiores do que os outros, né? E é presentemente isso que nós estamos vivendo no Brasil, Afonso, fruto de uma doutrina miliciana que está sendo imposta ao Brasil há 4 anos. Eu vou sempre insistir nisso, porque esse discurso bolsonarista, ele leva a um comportamento miliciano, que é a prevalência do individual e da vontade de um sobre o coletivo. E esse comportamento nós estamos vendo nas ruas, em todos os pontos do país, Afonso. E não pode mais. Isso tem que ter um paradeiro, porque isso aí é o fim da civilidade, quando uma pessoa se impõe a todas. Temos visto isso aí em agressões nas academias, um indivíduo agredindo vários, pessoas armadas impondo suas vontades. Isso está todo dia no noticiário, nos vídeos. Isso é fruto da assimilação dessa doutrina, que foi capitaneada pelo ex-presidente Bolsonaro e continua sendo. Então, é muito importante esse momento, esse discurso do Barroso, também por isso.